E aí, galera do segundo ano, beleza? Professor Dinari aqui com vocês. Nós vamos dar uma aula aqui utilizando o PowerPoint, né? Caderno 7, tá certo? Capítulo 1, Agricultura no Mundo. Essa aula vai ser dividida, tá certo? Em duas partes. Então vamos para a parte 1 com vocês. Quais são os objetivos desse capítulo? Entender a evolução histórica da atividade agrícola, caracterizar a Revolução Verde, identificar argumentos favoráveis ou contrários a organismos geneticamente modificados, chamados OGMs, né? Reconhecer e identificar problemas relacionados à produção mundial de alimentos, conhecer experiências históricas de reforma agrária em diferentes países do mundo e caracterizar partes agrícolas. Praticamente, vocês vão perceber que essa primeira parte vai estar relacionada aqui, tá certo? Eu vou até pegar esses três objetivos, depois na segunda parte vão ser mais esses outros três objetivos com vocês aqui. Mas é importante que os quatro primeiro é mais uma questão de debate, né, pessoal? Uma questão de análise. Quais são os principais conceitos que nós vamos aprender? Agricultura de várzea, plantation, revolução verde, organismos geneticamente modificados, terraceamento, agricultura de jardinagem e Chernozion. Bom, vamos pegar aqui as chamadas revoluções agrícolas, tá? A primeira revolução agrícola ocorre no período neolítico. Vamos analisar esse esqueminha que eu coloquei para vocês aqui. Período neolítico, 12 mil anos atrás, né? Tá certo? O que acontece? Antes do período neolítico, o homem era o quê? Nômade, ele caçava, ele pescava, ele ficava por conta do extrativismo. Só que o homem percebe que aquele animal que ele caçava, ele podia ser domesticado. Aquela planta que ele saía coletando, ele podia cultivar, tá certo? Então, a partir desse momento que ele consegue observar que ele tem condições de domesticar e cultivar plantas, surge então a atividade agrícola. E aí o homem vai deixar de ser nômade e vai passar a ser o quê? Sedentário. Ele vai domesticar os animais que ele caçava, ele vai cultivar as plantas. O que acontece com a produção? Aumenta. É importante nós observarmos que uma característica típica das evoluções econômicas é o aumento de produtividade, tá certo? Beleza? E o que vai chamar a atenção aqui é que o homem vai deixar de ser, ao deixar de ser nômade, ele começa a desenvolver as primeiras comunidades que vão dar origem às chamadas sociedades. Ok, galera? Muito bom, então. Essa primeira revolução agrícola, ela praticamente teve como berço aqui a região chamada Crescente Fértil. E o que acontece? As atividades agrícolas, elas tinham que ser desenvolvidas ao longo dos rios. Por quê? Porque não existia naquela época um sistema de irrigação bem eficiente. Então eu tinha que estar próximo ao rio, para quê? Para eu poder estar cultivando essas plantas. E principalmente nessa região aqui do chamado Crescente Fértil, que pega a Mesopotâmia, Rio Jordão e a região do Nilo, tá certo? É uma região de clima seco, tá certo? E aí surgiram aqui as chamadas culturas de regadio, porque eu tinha que pegar essa água desses rios, captar essa água desses rios, para levar essas águas o quê? Até as minhas culturas agrícolas. Aí surge chamada agricultura de várzea, né? Essa várzea eram as margens dos rios, que eram fertilizadas na época das cheias dos rios, principalmente aqui no caso do Nilo. Ok, pessoal? A segunda revolução agrícola já vai acontecer em meados do século XIX. Começam a surgir aqui as chamadas máquinas agrícolas, ou seja, aquele arado de tração animal, ele vai ser substituído agora pelo o arado de quê? De tração mecânica, por causa do surgimento da máquina a vapor. Surge também o melhoramento genético, né? Quando Mendel ele faz lá aqueles experimentos, né? Das ervilhas, né? Ervilha lisa, rugosa, verde, amarela. Então, com a utilização das máquinas agrícolas e o melhoramento genético, a produção agrícola agora ela vai o quê? Aumentar ainda mais. A terceira revolução agrícola ocorre após o fim da Segunda Guerra Mundial, 1950, tá certo? E essa terceira revolução agrícola é chamada de Revolução Verde. Apesar do nome verde, né, dar uma ideia meio que ambiental, mas de verde, assim, não tem nada a ver com a questão ambiental, não, tá certo? É porque eu vou ter um grande aumento, o quê, pessoal? Na utilização de agrotóxicos, fertilizantes, que vai aumentar muito a minha produção agropecuária. Então, eu vou ter um uso intenso de agrotóxicos fertilizantes, como nós podemos observar nesse gráfico aqui. Olha só, pessoal, olha o consumo de agrotóxicos a partir de 75, que no caso do Brasil, né, a chamada modernização conservadora. Olha como a quantidade de agrotóxicos ela vai aumentando, tá certo? Beleza?
Então, isso é típico dessa chamada Revolução Verde. E o que nós vamos observar, pessoal, é que vai ter uma grande dependência do agricultor a essa tecnologia. Lembrar que essa tecnologia ela é importada, porque as grandes empresas produtoras de agrotóxicos, fertilizantes, as empresas que trabalham com melhoramento genético são empresas europeias. E aí o que acontece? O produtor agrícola, principalmente do país tropical, onde predominam os países subdesenvolvidos, tá certo? Eles vão ficar dependentes dessa tecnologia importada, que foi desenvolvida por países temperados. E o que mais chama atenção é o seguinte, né? Que eles vão vender essa tecnologia para nós e nós vamos produzir alimento para eles. Ou seja, eles vendem para nós tecnologia que é mais cara e nós vendemos para eles produtos. E pior, para produzir esses alimentos nós dependemos dessa tecnologia. Surge também aqui a chamada engenharia genética, ok? Vamos observar o seguinte, da mesma forma que aumenta o uso desses agrotóxicos, também vai aumentar o número de pessoas intoxicadas. Observe que a produção aumenta. Tá vendo aqui, ó, a produtividade. O que é a produtividade? É a quantidade por área, mas a quantidade também de pessoas que vão estar sendo intoxicadas pelo uso de agrotóxicos também vai estar aumentando. O que nós observamos, né, a partir da chamada Revolução Verde, é que a produtividade ela aumenta sem você precisar aumentar o quê? A área. Então uma coisa é fato, que a produção aumenta seu rendimento, aumenta-se a quantidade produzida por área, isso é inegável. Mas será que essa produção vai conseguir acabar com a fome? Será que ela vai atender mesmo a toda a população mundial? Ou vai atender aos interesses das grandes nações desenvolvidas e atender aos interesses de produzir produtos agrícolas para serem transformados em ração? Esse é o grande questionamento. Mas isso é inegável. Observe que a área plantada aqui, ela aumenta sempre, a área ela não precisa ter um grande aumento e a produtividade ela é muito maior. Bem, aqui nós temos o seguinte, né? Vamos começar aqui no lado direito com esse livro Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, uma grande bióloga. Esse livro foi escrito em 1962, porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, começa a utilizar muito o agente laranja, tá certo? DDT. Tá bom? E ela começa a denunciar esse uso exagerado, tá certo? O uso exagerado de agrotóxicos, tá certo? Então a Raquel Castro ela vai fazer essa denúncia aí. E o que nós observamos é o seguinte, né? Que nós temos uma charge, né? A mãe chegando pro filho, falando, filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável. Aí ele olha para a janela e vê que aquela salada que ele está consumindo, tá beleza? O produtor, para poder produzi-lo, utilizou de uma grande quantidade de agrotóxico. Então, será que essa verdura que eu estou utilizando, ela é, na verdade, saudável? Bom, uma coisa também que nós vamos observar é o uso de organismos geneticamente modificados. É aí que a dependência ela aumenta ainda mais, né? Tá certo? A dependência ela vem muito maior. Mas vamos observar o seguinte aqui. O que é o organismo geneticamente modificado? É aquele organismo que eu vou modificar o seu código genético. Tá certo? Então é o GM. E o transgênico? O transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado, mas o que aconteceu? Houve a transferência de material genético entre espécies. Então é o seguinte, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Porque se eu pegar apenas modificar o código genético daquela espécie, é um OGM. Mas a partir do momento que houver transferência de material genético entre espécies, isso é um transgênico. Os produtos, os OGMs, eles são diferenciados nas prateleiras dos supermercados e mercearias com esse símbolo aqui, né? De um T, tá certo? De um triângulo amarelo. Mas deixar bem claro que hoje não existe essa obrigatoriedade dependendo do processo de transgenia que aconteceu, tá bom? Bom, vamos observar o processo das duas charges que nós temos. Bom, será que o transgênico acabou com a fome mesmo? É aquela pergunta que eu tinha feito anteriormente. Então, essa charge ela está questionando isso. Ou seja, por favor, aceito para acabar com a minha fome, eu aceito alimento transgênico. Tá certo? E a outra grande pergunta que se faz é a seguinte, qual é o efeito desse transgênico, não só no meio ambiente, como também na saúde humana? Tá certo? Qual é o efeito desse transgênico na saúde humana? E, infelizmente, esse efeito ele é a longo prazo. No ambiente nós já sabemos que existe um efeito, porque, por exemplo, um inseto ele não vai saber diferenciar qual que é um pólen de um transgênico e qual não é de outro transgênico.
tá certo? E como eu disse para vocês, a dependência ela é muito grande, por quê? Olha só, vamos pegar esse plantio de soja aqui, dessa soja intacta RR2, resistente ao Roundup. Ou seja, o camarada que comprou essa soja, a semente dessa soja, ele só pode comprar esse herbicida. Se ele jogar um outro herbicida aqui, essa planta dele morre. E pior, as plantas transgênicas são híbridas, então elas são estéreis. Ou seja, se eu quiser pegar essa semente aqui, esse grão utilizado para alimentação, e querer transformar esse grão em semente, eu não consigo, porque ele vai dar origem a uma planta estéril, ou seja, eu sou obrigado para o meu próximo cultivo comprar outra semente, tá certo? Porque esse grão aqui eu não consigo transformar em semente. Ok, galera? Muito bem, espero que vocês tenham aprendido isso aí direitinho.